Do outro lado da nossa biblioteca, a gente teria os livros que a gente chama de livros expositivos, que são os livros de não ficção. Esses livros de não ficção, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, diferentemente dos livros imaginativos, que a gente dividiu em três. Aqui a gente divide em dois, mas um desses dois vai ser dividido em três da mesma forma que os imaginativos, tá? Então a gente vai ter os livros teóricos e os livros práticos dentro dos dispositivos. Qual é a principal diferença entre os livros teóricos e os livros práticos? Os livros práticos, eles visam a ação, enquanto os livros teóricos, eles visam o conhecimento. Então um livro teórico, ele vai buscar te transmitir um conhecimento pelo conhecimento, certo? Vai querer te ensinar algo, certo? Então vai ter argumentos com a intenção de provar alguma coisa para você, né, de te convencer de algo. Enquanto o livro prático, ele visa a ação, ele quer te convencer a fazer algo, né? E não te ensinar algo, ou te convencer de alguma ideia. Ele quer te ensinar alguma coisa, te convencer a fazer algo, a mudar uma prática, algo que você faz, certo? Então, algum livro, por exemplo, um manual de instruções, ele tem ali um manual prático, que é uma coisa que você vai fazer, certo? Então, o objetivo do livro prático é esse, ele visa o fazer, a ação, enquanto o livro teórico ele visa o conhecimento, certo? Então, esse livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, ele é evidentemente um livro prático. Ele é um livro com, vamos dizer assim, um manual de instruções de leitura. Ele te ensina a ler, ele tenta te convencer de práticas de leitura, de como ler de uma maneira melhor. Tá? Então, todos os livros práticos eles vão estar mais ou menos da mesma forma. São ou manuais de instrução, ou são livros que vão ter como fazer tal coisa. Um livro de culinária, por exemplo, é um livro prático. Ele é um livro que ele tem instruções para que você possa fazer algo. Então, ele visa uma prática, ele visa uma ação. Certo? Então, todos os livros de culinária, todos os livros desse tipo vão estar nessa mesma seção de livros práticos. Livros sobre moral, por exemplo. Né? Livros sobre moralidade, sobre ética. Então, você vai encontrar sobre filosofia moral, você vai encontrar em livros práticos. Certo? Sobre política, né? Qual é a melhor forma de governo, coisas desse tipo. Né? Você vai encontrar nos livros práticos. Como fazer uma economia no mês, como ficar rico. Você vai encontrar em livros práticos, certo? E na maioria das vezes os livros de autoajuda se encaixam também nessa seção que seria uma espécie de tentar mudança de prática, mudança de hábitos, você vai encontrar em livros práticos. É assim que a gente classificaria. E na parte de livros teóricos a gente teria três principais divisões, assim como nos livros imaginativos, a gente tem a poesia, o teatro e a prosa. Nos livros expositivos teóricos, a gente tem a história, a ciência e a filosofia. Né? Numa escala também ascendente de certeza e descendente de imaginação, de fator imaginativo. Certo? Então a história ela está quase lá com a prosa, elas estão muito próximas uma da outra, é quase um equilíbrio entre imaginação e certeza. Então a história ela está muito próxima, você pode ver que o modo de se escrever um livro de história e de se escrever uma prosa é muito próximo um do outro, às vezes é até difícil de distinguir. Né? Tem muitos historiadores antigos, bem antigos, que escrevem quase como um livro de prosa, né? Quase como um livro imaginativo, mas são historiadores. Então eles até acabam se encontrando em algum, né, se esbarrando ali. E depois a gente tem o livro de ciência, que ele vai tratar de uma probabilidade razoável, né, uma probabilidade científica, né, vai expor uma teoria científica, etc. E no último nível de certeza a gente tem os livros que a gente chama de livros filosóficos, onde a gente tem a exposição de princípios mesmo, né, de certezas apodíticas. Então isso aí tem muito a ver, isso que eu estou falando agora tem muito a ver com a teoria dos quatro discursos de Aristóteles, muito bem exposta pelo professor Olavo de Carvalho. Né? E vocês encontram inclusive uma exposição do professor José Munir Nasser no prefácio desse livro a respeito da teoria dos quatro discursos de Aristóteles, né? Que ficou muito famosa nas mãos do Olavo de Carvalho. Você tem aí esse aumento no nível de certeza e essa diminuição no nível, né, no fator imaginativo
até onde a gente chega na filosofia, que é onde a gente tem os princípios, as causas primeiras, como dizia Aristóteles, né? Assim, a gente sabe que um livro como a Metafísica de Aristóteles a gente encaixaria na seção de filosofia dos livros teóricos expositivos, certo? Onde eu vou encontrar um livro de metafísica? Filosofia, meu. Então você vai procurar nos livros expositivos, você vai procurar na parte de livros teóricos e na seção de livros, vamos dizer assim, na seção de livros de filosofia, certo? Às vezes essa classificação se torna um pouco difícil, porque às vezes o livro ele tem um pouco de cada coisa, ele tem um pouco de teoria, mas também tem um pouco de prática, e acaba ficando difícil de você saber. Não é sempre, não é raro você encontrar uma dificuldade como essa, mas isso é um desafio para o leitor, para ele aguçar cada vez mais as suas capacidades, né, as suas habilidades de classificação de um livro. Né? Se ele realmente entender o livro, ele vai saber que o livro é majoritariamente uma coisa ou outra. Não tem como ele tratar sobre tudo isso ao mesmo tempo. Mas senão a gente pode até dizer que são livros diferentes. Tratam de problemas diferentes, certo? De formas diferentes também. Bom, vamos lá. Essa é a primeira etapa. O primeiro passo é você saber classificar o livro. Se você pega um livro na mão e você não sabe dizer se ele é um livro teórico ou prático, você precisa fazer esse exercício de classificação do livro, certo? Se você toma um livro na mão e você não sabe classificar, você não sabe, dentro dessa biblioteca imaginária que a gente acabou de montar, você não sabe em qual lugar você coloca esse livro, então a gente precisa estudar um pouco mais isso, a gente precisa aprofundar um pouco mais essa parte da classificação dos livros. Se você toma na tua mão um livro de história da filosofia, por exemplo, e você não sabe onde colocá-lo, né, você precisa estudar um pouco mais a respeito dessa questão. Né? Essa é a primeira etapa, a gente saber classificar o livro, onde é que ele vai. Né? Primeira regrinha, vamos dizer assim. Continuando esse primeiro estágio, o primeiro estágio que a gente fala sobre a estrutura do livro, ele tem 4 etapas. A primeira dessas etapas é classificação do livro, e a segunda que a gente vai falar agora é uma espécie de regrinha que a gente tem que buscar sempre resolver. Lógico que isso tudo é muito, muito flexível, você tem que saber adaptar também ao seu estilo de leitura, né, a sua realidade, certo? Então não tomem também tudo como se fosse de forma religiosa, como se fosse uma regra inquebrável. Né? Então a segunda dessas etapas, né, a segunda regrinha seria expressar a unidade do livro com o mínimo de palavras possível. O que é isso? Dizer sobre o que o livro fala, usando o mínimo de palavras possível. E de preferência, usando as suas próprias palavras. Porque se a gente não sabe explicar uma coisa em poucas palavras, e palavras simples, sem ter que repetir as palavras do autor, a gente não entendeu ainda o suficiente. Tá? Então, sobre o que esse livro fala? Sobre o que Como Ler Livros fala? É um livro prático que trata a respeito da leitura, né, e ensina as técnicas de leitura fundamentais para uma leitura com compreensão, para aumentar o seu entendimento. Acabou. Você explicou a unidade do livro em poucas palavras. Certo? Então, isso que é um livro que eu li faz muitos anos. Né? Eu reli ele só para... dei uma relida nele só para construir esse curso, mas é um livro que eu já li há muitos anos atrás. E como eu lembro da unidade desse livro? Eu lembro porque eu li ele com atenção. Eu li o livro de forma ativa e entendi a unidade do livro. Certo? Então, se você usa muitas palavras, você não está explicando a unidade do livro. Você tem que explicar o todo do livro, o conjunto dele, em poucas palavras, no mínimo possível, um parágrafo no máximo, algumas frases, certo? Se você conseguir explicar essa unidade em poucas palavras, você entendeu sobre o que esse livro fala, certo? Então esse é o grande objetivo dessa nossa segunda regrinha. Você chegar no final do livro, às vezes nem chegou no final do livro, você já consegue expressar a unidade desse livro com um pouco de exatidão, com uma certeza razoável. Tá? Não precisa necessariamente terminá-lo, mas é sempre bom você poder terminar o livro para você poder dizer, né, não, esse livro fala sobre isso.
O terceiro passo, né, terceira regrinha, expor as principais partes do livro e seus nexos, as suas ligações. Tá? Aqui eu costumo usar uma analogia que funciona muito bem. Tá? Então, a primeira parte da leitura analítica, que é a estrutura do livro, a gente vai entender esse livro, né, em seus, como eu disse para vocês, o esqueleto desse livro, né, o escopo desse livro. Para a gente poder depois destrinchar cada uma dessas partes. Então a gente vai entender o todo do livro e depois dividir esse livro em partes e encarar cada parte como se fosse um todo. Então, o Como Ler Livros tem 4 partes, certo? Você olhar o índice desse livro, ele tem parte 1, parte 2, 3, 4, certo? A última parte é a parte 4. Então você vai tomar cada uma dessas partes como se fosse uma espécie de um livro separado, um livro inteiro. E ler essas partes e tentar explicar cada uma dessas partes assim como você explicou o todo. Então, explicar a unidade dessa parte, né? E as ligações que essas partes têm com as outras e com o todo. Então, a analogia que eu costumo usar aqui é de uma casa, ou a de uma catedral. Imagine uma catedral gótica, por exemplo, né? Que é uma coisa linda, maravilhosa. Você tem uma porta de entrada, você tem uma escada que dá acesso a essa porta de entrada, né? Você tem ali o arco ogival da catedral gótica, todos os detalhes na parte exterior. Você entra na nave principal, a porta, né? A porta principal te dá acesso à nave principal. Dali você pode ter acesso às naves laterais da igreja, onde as pessoas caminham. Né? E essas outras partes vão ter portas que levam, por exemplo, a outros locais da igreja. Você pode ir até a torre, as torres dessa igreja. Então vão ter lugares que te levam, né? Portas e corredores que te levam a esses lugares, escadas, etc. Então, cada parte dessa catedral é uma das partes do livro, certo? Então você tem uma parte principal do livro, que seria a nave principal dessa catedral. Aí você tem as partes laterais que se ligam a essa parte, né? E tem a sua importância, mas não tão importante quanto a nave central, né? A nave principal. E você tem as torres, você tem acessos a essas torres. E cada uma dessas partes é uma parte do livro, por exemplo. E aí você tem ligações entre essas partes, entre uma e outra, e a composição do todo. E aí você pode explicar cada uma dessas partes e pode explicar essas partes em relação ao todo. É mais ou menos esse o exercício. Uma casa também tem o mesmo princípio. Então cada cômodo é como uma parte do livro, e esses cômodos têm ligações uns com os outros, e cada cômodo pode ser enxergado separadamente através de uma abstração. Então você retira abstrativamente aquele cômodo do todo, analisa ele em particular e depois reinsere ele, e aí explicando as suas ligações com o resto da casa. Tá? Esse tipo de exercício imaginativo é interessantíssimo para a gente poder entender que um livro ele tem essa mesma estrutura, por exemplo, de uma catedral ou de uma casa. Né? Você pode explicá-lo através de suas partes, você também pode olhar, ao invés de olhar somente para as partes, você pode olhar para o todo, né? Para o livro como um todo, e explicar a sua unidade e a unidade de suas partes, e as ligações entre elas. E a quarta e última regra do primeiro estágio é a respeito dos problemas que esse livro levanta. Quais são os problemas que esse livro quer responder, que esse livro procura responder? Logicamente, essas coisas já são levantadas logo no início do livro, né, na maioria das vezes. Nem sempre. Né? Há livros que levantam outras questões mais posteriormente. Mas você já tem as principais questões, né, as questões fundamentais do livro, já no início, de preferência. Né? Aí depois o autor discorre a respeito do tema, no decorrer do livro. Tá? Então, você vai levantar quais são essas questões fundamentais que o livro quer responder. Certo? Então, todo livro tem ali... todo livro é construído em cima de perguntas, em cima de questões. O objetivo do livro é responder a alguma coisa. Né? Tentar esclarecer algum tema. Né? A não ser os livros imaginativos, que eles têm outro objetivo. Né? O objetivo de... a ideia deles não é responder especificamente a perguntas, mas... depois a gente pode comentar um pouco dos objetivos dos livros imaginativos, mas não é justamente esse o objetivo deles. Mas falando dos livros expositivos, o objetivo deles eles são construídos em cima de questões. Então a gente tem que saber identificar quais são essas questões fundamentais que esses livros, né, os autores levantam a respeito desses livros, dentro desses livros.
certo? Então, recapitulando, dentro do primeiro estágio, que é onde a gente entende a estrutura, né, o esqueleto do nosso livro, que a gente está lendo, a gente vai buscar classificar esse livro, colocar ele dentro da nossa biblioteca imaginária. Depois a gente expressa a unidade desse livro em poucas palavras, né, sobre o que esse livro fala, em poucas palavras. Vamos supor que você tem que explicar isso para alguém. Alguém chega e pergunta para você: você já leu tal livro? Já. Então, sobre o que esse livro fala? Aí você tem que explicar em poucas palavras de uma forma simples. Então, façam sempre esse exercício imaginativo. Eu até expliquei um pouco a respeito disso no e-book gratuito que eu disponibilizei desse curso, que é o e-book sobre leitura inteligente, né? Pequeno manual de leitura inteligente. E depois a gente expõe as partes, né? Depois de expor o todo do livro, né? A unidade do livro, a gente expõe as partes, cada uma delas, encara como se fosse um livro, né? Um todo, cada uma dessas partes, explica a unidade dessas partes e depois a gente levanta os problemas fundamentais desse livro, que são as principais questões que o autor procura responder, busca responder no decorrer do livro, certo?